Eu devo dizer que agradeço muito o convite. A minha intimidade com a Universidade Aberta já foi muito maior do que tem acontecido nos últimos tempos. E via nascer e tenho a impressão que a dimensão da função que lhe foi oferecida nunca foi dotada dos meios necessários para a poderem realizar. E um dos exemplos de coragem que a Universidade Aberta tem dado é que não desiste. E eu creio que é o melhor conselho que nós podemos dar nesta altura. E queria dizer-lhes que antes de ontem, e por isso é que eu hoje até o meu médico proibiu-me sair de casa. E eu disse, mas eu tenho conferência, essa hora já está fresco, já pode ir, mas é que eu estou aqui com licença, não é preciso denunciar. Mas eu fui fazer uma lição que se chama agora Instituto Universitário Militar, e sobre a conjuntura estratégica. E eu comecei pelo fim. A conjuntura do mundo em que estamos está à espera de que o imprevisto aproveite a sua oportunidade. E é tudo quanto nós podemos dizer quando olhamos para a complexidade deste mundo. Isto é para tornar evidente que há para aqui uma continuidade de inquietação que me tem crescido ao longo do tempo. E por isso o texto que eu tenho aqui para lhes infligir o sacrifício de ouvirem está articulada com esta conclusão que foi por onde comecei no Instituto Universitário Militar. O imprevisto está à espera de uma oportunidade. Nós podemos, sem grande erro, considerar que o dia 11 de setembro de 2001, que foi chamado Dia de Fogo, marca o início de uma época e, por isso, de exigência de profunda meditação sobre os futuros possíveis da humanidade e da casa comum, que é a Terra. Foi a terça-feira em que o Presidente dos Estados Unidos da América, considerado até então como líder da superpotência invulnerável, recebeu a notícia, quando se dirigia para uma sala de aula de Emma Booker Elementary School, com o objetivo de discutir a reforma educativa, veio a saber que o World Trade Center fora atingido por um avião e que outro se seguiu destruindo as Torres Gêmeas, matando quase 3.000 homens, mulheres e crianças inocentes. Tratando-se de um facto sem precedentes, por isso sem experiência aprendida a respeito de uma metodologia de prevenção e resposta, implicou que, além de pedir criatividade aos responsáveis do seu governo e forças armadas, o Presidente tenha celebrado um serviço na famosa National Cathedral, onde discursaram e oraram o imã Muzammil Siddiqui da Sociedade Islâmica da América do Norte, o rabino Joshua Haberman, o pregador Billy Graham, o cardeal McCarrick e Kirby Caldwell. No discurso final, o Presidente disse aos americanos e ao mundo, e passo a citar, apenas 3 dias depois destes eventos, os americanos ainda não possuem a distância da história, mas a nossa responsabilidade para com a história já se torna clara. Reagir a estes ataques e livrar o mundo do mal. Os sinais de Deus nem sempre são aqueles que procuramos. Aprendemos na tragédia que os seus objetivos nem sempre são os nossos. Todavia, as preces de sofrimento privado nos nossos lares ou nesta catedral são escutadas e compreendidas. Este mundo que ele criou é um mundo moral,
A dor e a tragédia e o ódio são apenas temporários. A bondade, a recordação e o amor não têm fim. E o Senhor da vida ampara todos os que morrem e todos os que choram. A evolução não tem confirmado muito esta esperança, mas foi importante a afirmação dele nesse momento. Passou mais de uma década e este apelo à transcendência, juntando as vozes de variadas maneiras de rezar com fé, a humildade de não ter projeto de política de Estado e pedir inspiração, não tiveram iluminação de resposta. Não levaram à formulação e aceitação do paradigma comum que o Padre Kung indaga com devoção e esperança, nem o direito internacional, património imaterial comum da humanidade, assumiu a natureza de direção efetiva para a paz. Antes, como escreveu Emily Dickinson, it was too late for men, but early yet for God. Ao contrário da esperança de paz, parece ter ressuscitado a lenda do rabino Judá Loew de Praga, que teria criado um golem para defender a comunidade judaica da cidade. Mas contam Hardy Negri, a violência destrutiva do golem revela-se incontrolável. Ele efetivamente ataca os inimigos dos judeus, mas também começa a matar os próprios judeus, indiscriminadamente, até que o rabino consegue reduzi-lo novamente à argila. Fim da citação. É o que está a acontecer com a multiplicação de acessos ao armamento atómico, com a Coreia do Norte a servir da última referência. O estado de guerra global em que verdadeiramente nos encontramos, com variantes sem precedente, depois da queda do Muro de Berlim em 1989, mostra que o monstro não foi dominado, e sim que a primeira resposta, mais divulgada, foi a de Samuel Huntington, a começar com o seu estudo sobre a crise da democracia de 1975, que estaria a evoluir, são palavras dele, para um destempero democrático, mas sobretudo quando diagnosticou a guerra das áreas culturais. De facto, estava altamente preocupado com o acesso das minorias ao poder, como mostra o seu livro 2005, O Arui, publicado antes da eleição de Obama, que finalmente proclamou: somos todos americanos. O que os factos contradizem no que respeita à paz e escolha presidencial atual, mais com os erros ocidentais, por exemplo no Iraque e na Líbia, e finalmente com o terrorismo e as ambições do autoproclamado Estado Islâmico. Partindo deste conceito operacional e vistas as formas inovadoras dos conflitos, desde a cibernética à distribuição do sistema financeiro dos países debilitados, não é difícil inverter a fórmula de Clausewitz para a conclusão de que a política é a condução da guerra por outros meios e que o terrorismo é a mais eficaz das armas do fraco contra o forte. As imigrações e o anti-islamismo ameaçam, neste momento, a própria unidade europeia. Estamos longe da prece de Nelson Mandela, quando, ao receber o Prémio Nobel da Paz, em 1993, disse falar, cito, em nome dos seres humanos incontáveis que, tanto dentro como fora do nosso país, África do Sul, tiveram a nobreza de espírito de se atravessar no caminho da tirania e da injustiça sem ambicionarem qualquer proveito próprio. Fim da citação. O certo, todavia, é que o conceito operacional vigente parece o mesmo do desaparecido império euromundista, da soberania ou hegemonia para além das fronteiras nacionais,
como claramente esclareceu o discurso de Putin sobre a Ucrânia, tudo cabendo na fórmula da supremacia que conduziu ao unilateralismo da regência republicana de Bush, atualmente sempre a pior à presidência Trump, ao combate não apenas entre as áreas culturais diferentes, mas também ao atrito entre o americanismo e o europeísmo, alegoricamente chamado entre Marte e Vênus, sem que a decadência ocidental tenha vindo ao pensamento do desaparecido último. A ideia do império parece uma tradução apropriada para o unilateralismo americano dessa época, com a associação ao domínio do complexo militar e industrial, com o apoio do sistema financeiro em liberdade e com as convicções de que os Estados Unidos são a nação indispensável, capaz de conduzir a guerra vitoriosa em duas frentes, cujo interesse nacional permanente é o guia das intervenções, cujos valores de democracia e liberdades acreditou que serão o futuro de um mundo finalmente aderente ao crédito do mercado. E deste modo, a guerra cirúrgica, isto é, em que a técnica permitiria que as baixas do seu exército, isto é a doutrina do presidente americano de então, fossem nulas, era a guerra de risco zero, deixando os velhos riscos de pisar o terreno aos aliados, associados ou aos arregimentados das empresas nascidas da privatização da guerra, que é outra invenção do nosso tempo, foi uma ilusão. Talvez o último livro de George Friedman, The Next 100 Years, seja a utopia que o ilustre leading expert in geopolitical intelligence deduz dessas premissas, assim, examinando todos os acidentes sofridos no século XX, perspectivando a evolução da população mundial, das comunicações, das guerras das culturas, para finalmente anunciar uma guerra mundial para meados deste século, em que os Estados Unidos vão emergir como um poder incontrolado e superior a todo o mundo. E concluindo, a vinda da guerra inequivocamente vai afirmar a posição dos Estados Unidos como líder do mundo, incluindo uma década de ouro. Até agora, eu acho que é falta de compreensão dele, mas não tem passado isto com a intervenção do presidente atual dos Estados Unidos. A infeliz evolução, depois da queda do muro em 1989, veio mostrar que a resistência e a organização em redes estruturam um adversário difícil de combater da guerra do fraco contra o forte, como o ataque às Torres Gêmeas demonstrou. A rede, por definição transversal, sem necessariamente ter uma estrutura hierárquica, adotando o terrorismo como método, desafia aquela revolução militar que apoiava na sofisticação técnica a vitória e a preservação da vida dos seus soldados americanos. O Vietnã, as dificuldades da Segunda Guerra do Iraque, o impasse do Afeganistão e, sobretudo, os 10 anos da caçada a Bin Laden obrigam a meditar na conclusão de arte, segundo o qual a forma em rede isto parece que está mal, tá? Impõe-se a todas as facetas do poder estritamente a perspectiva da eficácia do governo. Mas a resistência, que é antes de mais um estado de espírito, parece ganhar o primado na análise da conjuntura complexa
de fatores sociais, culturais, políticos, económicos, religiosos, de conhecimento ou desconhecimento dos outros. Para sublinhar esta importância da resistência, recorde-se a rebelião de devedores que nos Estados Unidos da América, em 1786, se traduziu em que os fazendeiros endividados do Massachusetts organizaram uma milícia de 1.500 homens para evitarem a confiscação do seu gado e terras. Quando Jefferson, o grande doutrinador do constitucionalismo americano, respondeu de Paris à sua angustiada amiga Abigail Adams, que, cito, o espírito de resistência ao governo é tão valioso em certas ocasiões que desejo que ele seja sempre mantido vivo. Fim da citação. Não estava o sábio Gerson a prever as guerras assimétricas, não avaliou a derrota de Napoleão na Península Ibérica, não previu os desastres posteriores à Guerra Fria. De facto, as solidariedades transnacionais e os objetivos dos deserdados da fortuna, ou da liberdade política, ou dos direitos humanos, ou dos que guardam a memória da falta de segurança dos seus direitos, dão lugar ao conceito de multidão, que Ardul e Negri utilizaram não para referir as multidões demoníacas, legião é o seu nome porque somos muitos, uma resposta de possuídos a Jesus, mas para referir a fé, mais que tendência, na linguagem de Foucault, e que se traduz na existência de múltiplas redes que desafiam os modelos militares soberanos ou imperiais, porque também de facto são militares, sem qualquer legitimidade reconhecida pelo direito vigente, incluindo organizações não governamentais de solidariedade contra o tráfico das pessoas, contra a utilização das crianças na guerra. Devo dizer-lhes que se avalia que do Cabo ao Cairo estão em combate 400 mil crianças. 400 mil crianças. Contra, portanto, a utilização das crianças na guerra, contra os governos despóticos, como está acontecendo no turbilhão do Mediterrâneo, ou a luta ainda mal iniciada para que a engenharia económica e financeira que levou ao desastre atual seja obrigada a reconhecer a ética, como doutrinou Amartya Sen. Uma nova rebelião dos devedores, agora em termos transnacionais, transculturais, legitimada e sustentada pela multidão atingida pelos efeitos de políticas em que não participou e só conheceu pelos efeitos, pode aprofundar uma nova temática de polemologia, de perspectiva universal e fora dos quadros legais existentes, mas ultrapassados pelos factos dolorosos que lhe não reconhecem ainda a legitimidade. Daqui, a crescente importância e urgência da temática que se traduz em reformular os métodos de conciliar o mundo. Uma questão em que se destaca Boris Biancheri, mais esperançoso do que William Ospina, este último meditando sobre a afirmação de Paul Valéry de que os dois perigos que ameaçam o mundo são a ordem e a desordem. Esta meditação não é um pessimista sem companhia, porque muitos foram os avanços da ciência e da técnica sem referência às humanidades, muita é a força dos complexos militares e industriais, severo o terrorismo que tem por método massacrar os inocentes, acabando ele por duvidar se não será tarde para o homem. De facto, reatando a narrativa e queda das sociedades humanas que Diamond retomou, trata-se antes de trazer para a procura, para o debate, para a intervenção, o ainda oculto paradigma global, em cuja definição se afadiga o padre Hans Kung com a esperança de que foi pregador o santo João Paulo II.
No fundo, reinventar uma diplomacia que não seja inspirada pela afirmação de que a política é a continuação da guerra por outros meios, mas sim pela convicção de que a paz, sempre sujeita aos desafios e riscos que o presidente Wilson claramente denunciou ao lutar pela sociedade das nações, deve ser o objetivo do esforço convergente das áreas culturais que se encontram finalmente em liberdade dos Estados, dos poderes atípicos e da sociedade civil mundializada que os tempos de escombros que vivemos definem ao redor do globo como a sociedade de todos os homens. Parece insistir sobre a necessidade de uma diplomacia consistente, apoiada em recursos suficientes para enfrentar um mundo em mudança, entre nós, em nome de um Estado que se deixou resvalar para a exiguidade ao somar os efeitos da crise mundial com as insuficiências internas de governo e administração. Não tem qualquer significado no que toca às exigências que os tratados internacionais chamem de Lisboa. O que tem importância é que a voz de Lisboa esteja internacionalmente acolhida pelos tratados e decisões, seja qual for o lugar onde sejam celebrados. Cabem neste conceito de factos, como a eleição portuguesa para a presidência da Assembleia Geral das Nações Unidas, ou para o Conselho de Segurança, ou finalmente para secretário-geral, o que abona à tradição diplomática portuguesa. Mas o mais importante, nesta data de início da nova crise que vai afetar gerações, é que esse talento tenha à sua disposição um conceito estratégico nacional, o qual falta desde a derrocada do Império Euromundista. Isto quando a falta se torna mais evidente, porque o risco ameaça aconselhar pelo desânimo o regresso ao dizer do Bispo de Silves, quando no fim da dinastia de Davis, em face da submissão imposta pelos factos, declarou esta coisa triste: ao presente não lhe vejo mais remédio. Levou tempo, mas encontrou-se e aplicou-se o remédio, de facto, com uma intervenção diplomática notável, em que se distinguiu o próprio padre António Vieira. Quando o mundo se encontra em mudança acelerada, o confronto com essa circunstância, de modo a acompanhá-la, salvaguardando e fortalecendo o interesse e dignidade da comunidade portuguesa, exige seguramente uma diplomacia reformulada e fortalecida, apoiada em objetivos governamentais claros e, sobretudo, inspirados não pelas ambições pessoais que nada interessam, nem pelos interesses partidários que perdem importância, mas sim pelo interesse permanente do Estado. Interesse permanente de conteúdo variável, em resposta à variação das épocas, mas sempre interesse permanente de Portugal. Muitos países da área ocidental dão o exemplo de compreenderem e praticarem esse conceito de interesse permanente de conteúdo variável. E por isso é tão frequente verificar que o trabalho continuado e seguro do aparelho diplomático é sublinhado internacionalmente pela frequência com que os chefes de Estado se deslocam para dar solenidade e projeção aos acordos que vão sendo conseguidos no interesse dos seus países e no interesse geral da comunidade internacional. Isto acontece com evidência nas áreas mais especificamente políticas, em que os diplomatas que estão sediados no exterior e até os seus ministros inspiram as ideias que congregam outras sedes de poder, designadamente nas áreas económicas, científicas ou político-militares. No que toca às janelas de liberdade que o país tem, e que só recentemente começaram a levar os responsáveis a avaliar publicamente a sua importância, como é o regresso ao mar, à terra semeada, às solidariedades ativas da CPLP, como muitas vezes a sociedade civil recomendou e até exigiu, a preservação do
Não é a imprensa nacional que dedica ao papel. Cola-se. Abre-me lá isso, faz favor. Isso. Do bom nome, da imagem, da respeitabilidade das corporações, são temas que exigem uma atenção empenhada na reformulação, fortalecimento e modernização do aparelho diplomático, apoiado num conceito estratégico nacional de interesse permanente e de conteúdo variável, sempre que as circunstâncias o exijam, mas que por isso mesmo sobrevive às mudanças do governo, ou de titulares dos cargos políticos, ou dos humores dos responsáveis. Para a situação portuguesa, aquilo que, por exemplo, Boris Biancheri chamou a necessidade de conciliar o mundo, tem outras exigências, a de conciliar a Europa rica com a Europa pobre, fornecendo a confiabilidade do projeto europeu, quer para cumprir obrigações assumidas, quer para recuperar das crises, quer para contribuir com imaginação criadora para a reorganização da governança mundial em paz. As divergências que ameaçam o processo europeu apenas tornam mais imperativo esse esforço diplomático. Dei este título à breve comunicação de hoje, porque julgo ser esta a mais urgente função do conceito estratégico de um espaço, o Ocidente, que exerceu a hegemonia mundial longamente e que nesta data está em situação que aconselhar ler Toynbee, quando concluiu que os ocidentais são considerados como os maiores agressores históricos das áreas culturais que hoje são livres no mundo e que são vítimas da decadência, como aconteceu a todas as civilizações que ele estudou, e foram 14. Apenas para fins de exposição, referirei em separado os Estados Unidos, a Europa e a relação da unidade ocidental. Quanto aos Estados Unidos, talvez mereça a pena averiguar se a Revolução Francesa de 89 lhe deve mais do que a sua independência deve à França. Isto porque a Guerra da América tinha custado muito dinheiro à monarquia francesa, disse o governo francês, de modo que o reino estava em falência financeira, e foi a necessidade do rei de convocar os Estados Gerais para aumentar os impostos, em 17 de junho de 89, que o processo iniciado terminou com o fim da monarquia. Mas o esforço que levou à independência dos Estados Unidos incluiu, no património da humanidade, a Declaração de Filadélfia, que antecedeu a de França. E esse património é um elemento fundamental da identidade do Ocidente. A série de conflitos que foram acompanhando o processo europeu teve nos Estados Unidos uma réplica de engrandecimento, quer territorial, quer em população. Como dizem Barrault e Bigot, cito, os Estados Unidos beneficiaram durante o século XIX todo de uma imigração maciça. Em 60 anos, 20 milhões de europeus franquearam o Atlântico para se instalar lá. Essas pesadas deslocações de população tinham-se tornado possíveis por a navegação à vela do século XVII se suceder a navegação a vapor da primeira Revolução Industrial, a qual despejou nas costas americanas milhares de imigrantes dispostos a refazer a vida. Muitos desses recém-chegados vinham da antiga pátria inglesa, em plena explosão demográfica, mas também da Irlanda, empobrecida pelo domínio protestante e assolada pela fome. Da Alemanha, falou-se alemão muito tempo no Middle West. E da Escandinávia, também se via chegar centenas de milhares de europeus do Sul, espanhóis, italianos e portugueses.
e também do leste, polacos, russos e gregos. Nasceu então um mito americano, ilustrado pela Estátua da Liberdade, obra esculpida por Bartoli e oferecida pela França, que foi instalada em Manhattan em 1886. Nas relações com a Europa, à parte da Guerra da Independência, só merece ser mencionada a guerra com a Espanha, com expressão maior nas Filipinas, hoje independentes. Nessa imigração inclui-se a portuguesa, que na costa ocidental tem em Cabrilho um símbolo, e na Nova Inglaterra incluiu, no tempo colonial, os notáveis cabo-verdianos. Os Estados Unidos criaram, milagrosamente, um patriotismo que, nesta época, que foi de Obama e está a acabar, tornou mais escutado o grito de Obama: são todos americanos. Reparem bem a importância, porque os presidentes da América acabam sempre os discursos dizendo God save the United States. Obama não disse isso. Somos todos americanos. A única pessoa do nosso tempo que tinha dito isso tinha sido na África do Sul, quando foi da independência. Aquele homem, diretor, que eu penso que tinha santidade, disse: somos todos sul-africanos. Foi o dito que imitou Obama: somos todos americanos. Tenho a impressão que o novo presidente não ouviu isto. Adotando como conceito estratégico nacional o interesse permanente de conteúdo variável dos Estados Unidos, o destino manifesto, o Big Stick que tem em vista ao continente americano e o conceito de ser a nação indispensável, de facto tornou-se a potência dominante do século XX no que toca ao poder, no saber e saber fazer, na área da ciência, na audácia no que respeita ao empreendedorismo e, finalmente, inspirando o conceito de sociedade afluente e até, no dizer de Marcuse, unidimensional, o que não diminui a qualidade da sua literatura, da arte, da música e da influência na criação de uma espécie de novos costumes da sociedade civil transnacional. Entretanto, e para usar a linguagem criada por Popper, surgiram dois cisnes negros que desafiaram a unidade da consciência ocidental, as duas guerras de 14-18 e 39-45, ambas guerras civis dos ocidentais. Em ambas, os Estados Unidos da América, na primeira liderados por Wilson, na segunda liderados por Roosevelt, assumiram que se o Pacífico era um destino manifesto, o Atlântico não era uma retaguarda, mas sim o que podemos chamar um lago ocidental. A juventude americana veio nas duas ocasiões morrer na Europa para combater contra a destruição da sua maneira de viver e, por vezes, chamar a atenção para o facto de que nos cemitérios da Normandia estão os filhos das mães americanas para que menos mães europeias tivessem de enfrentar o mesmo sofrimento. Designadamente o Plano Marshall e a NATO impediram que a política de metades triunfasse. Duas Europas, duas Alemanhas, duas cidades de Berlim e, nas guerras marginais, dois Vietnãs e duas Coreias. Portugal, neste processo de mudança do mundo, foi levado pelos Estados Unidos, mas com a intervenção amenizadora da Inglaterra, que invocou a aliança, a criar o estatuto que não se repetirá na história da neutralidade colaborante, envolvendo os Açores, os quais, nesta data, colocaram numa situação de danos colaterais que agravaram severamente a crise económica que sofreram. Não foi acertada, julgamos, a ideia de Fukuyama do fim da história. Foi um prudente unilateralismo na presidência de Bush.
Mas o facto mundial é que desapareceu a hierarquia das potências, que o Conselho de Segurança da ONU acolheu, que a Carta e os tratados são atingidos pela crise mundial e que não é difícil aceitar que é urgente conciliar o mundo em face de duas ameaças fundamentais, a proliferação nuclear e a fome. Quando a fronteira da pobreza passou para o norte do Mediterrâneo, que poderes emergentes como a China se mostram a caminho de juntarem o poder militar ao poder financeiro, sem solidariedade assumida no Atlântico, em que os Estados Unidos têm não uma retaguarda, mas uma participação, a decadência do Ocidente não será facilmente devida. Sabemos que o Pacífico lhes é importante, mas o Atlântico faz parte da urgência. Somos todos ocidentais. Em que circunstância, num mundo tão ameaçado pela ordem como pela desordem? Em resumo, considerados nós ocidentais, pelo antigo Terceiro Mundo, como os maiores agressores dos tempos modernos, salientando-se o turbilhão muçulmano, com o Ocidente a viver numa espécie de outono, com a unidade europeia sofrendo os conflitos entre os deveres jurídicos e a segurança, para a qual nenhum orçamento tem reservas, com o crédito do mercado a substituir o crédito dos valores, e com a velha hierarquia das potências desatualizada pela mudança da circunstância mundial e sem realmente pondo em vigor a igualdade das nações e os princípios do mundo único, quer dizer, sem guerras, e a terra, casa comum dos homens, quer dizer, sem medo. Com, ao contrário, mais de metade dos Estados da ONU, reparem bem nisto, mais de metade dos Estados da ONU, incapazes de responder, pelo menos, aos desafios da natureza. Terremotos, inundações, fome, peste e os pobres a morrerem mais cedo. A isto o atual Presidente dos Estados Unidos chamou de treta. Eu espero que estejam a traduzir a palavra para inglês neste momento, para eu perceber bem do que é que está a falar. Portugal enfrenta, nesta situação de país exógeno, ser dependente agora da União Europeia, mas esta ainda sem conceito estratégico. Parece, de facto, tarde para os homens e cedo para Deus. A resposta, seguindo Kung e a ONU, é escolher estadistas como tivemos, e que não foram substituídos. Necessitamos de vozes encantatórias. E nós, de saber que Portugal tem janelas de liberdade, para além da Europa decadente, que são a CPLP e o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, e o mar salgado pelas lágrimas de Portugal. A participação na tarefa de conciliar o mundo obriga a ler o sermão do padre António Vieira, chamado Quando? Isto é, quando é que finalmente passamos à ação neste globo ameaçado, pela ordem violada, pela desordem crescente, para que, se é tarde para o homem, deixe ser cedo para Deus. Muito obrigado. Agora, se quiserem fazer perguntas, só as que eu souber responder. A senhora que está lá atrás. Tenho que falar um bocadinho alto, porque eu estou... Tem que ligar. É uma injustiça, mas estou um bocado surdo. Boa tarde a todos que estão aqui e uma especial boa tarde à professora Adriana Moreira, que foi o meu principal professor, o meu e de muitos outros alunos do ISCS, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Consegue vir um bocadinho até aqui? Talvez ir para a frente. Se calhar isto não é Eu preciso. peço desculpa. Não, sou professor. Não é para ter mais próximo, é para ouvir melhor.
Estava a dizer boa tarde a todos e especialmente ao professor Adriano Moreira, que continua a ser o professor meu e de todos os outros alunos do ISCSP e que muito cedo nos alertou para tudo o que poderia acontecer, e fico de certa forma até um pouco triste de denotar um certo pessimismo em toda a sua intervenção. Mas o que eu queria perguntar, e por estarmos numa universidade, há cerca de 10 anos, ouvi umas palavras suas numa conferência no ISCSP a dizer que as universidades poderiam ter um papel importante a conciliar o mundo, que ainda havia de chegar um tempo em que as universidades iriam ser novamente chamadas para pensar o mundo. Isto ainda foi antes da crise de 2008, foi um ano antes. E eu pergunto-lhe, acha que 10 anos depois destas suas palavras, as universidades estão nesse caminho de ter um papel para pensar e conciliar o mundo, ou desviaram-se e também estão a seguir o caminho dos acionistas da globalização e da economia e da finança? Ou seja, se as universidades se estão a posicionar no seu verdadeiro sentido para pensar e conciliar o mundo, ou se desviaram do seu papel e estão só do ponto de vista empresarial, preocupados com o ponto de vista empresarial. Muito obrigado. Bom, eu vou-lhe indicar duas correntes contraditórias. Por um lado, a hierarquia dos países até à guerra de 14-18 media-se pela capacidade militar, de uma grande potência, a Alemanha, o terror e tal. Depois disso, a soberania deixou de ser igual. A semântica ajuda muito, porque nós temos o Mónaco é soberano, a América também é soberana, e depois dentro da palavra estão coisas diferentes. E nós hoje sabemos que a hierarquia das potências não é o poder militar só. É preciso ter uma capacidade importante na área da ciência, do saber fazer, da cultura, da economia. E por isso o movimento tem sido no sentido de agrupar países para ser mais ou menos igual à capacidade, o que é muito difícil de conseguir. Na própria Europa é difícil de conseguir. Há outra orientação. É que, e isso aconteceu também aos países com menos recursos, ao caso de Portugal, compreender aquilo que eu tenho chamado a estratégia do saber. Porque pode não ter os meios, mas se no saber acompanhar, quando houver conflito, quem tiver necessidade de cooperação, forneça os meios. E eu devo dizer que a universidade, na tradição portuguesa e também na americana, é no sentido de que a estratégia do saber seja a favor da paz. E vou-lhe dar um exemplo que é tremendo nestes dias em que estamos. Quando a equipe de físicos, sobretudo, foi encarregada dos trabalhos que levaram à descoberta da bomba atómica, o líder disse ao governo americano que estava a servir, isto não pode ser usado. Foi demitido. O único país do mundo que sabe, por experiência, que um governo que tenha a bomba dificilmente resiste à necessidade de o usar é os Estados Unidos da América. Não há ninguém. Mas isto orientou, então, uma ameaça para a tal estratégia do saber. Eu devo dizer, acho que em Portugal, sobretudo as Forças Armadas, estão muito orientadas por este princípio. É por isso que eles chegaram ao Instituto Universitário das Forças Armadas, para a cooperação de todas as forças e dos recursos que têm, mas pelo menos no saber, eles querem ter a estratégia do saber e por isso começa a haver doutoramentos nas Forças Armadas. Eu depois conto-lhe uma história de um general africano, que é para isto não ser tudo tão grave. Bom, simplesmente acontece em muitos países
que aquilo, o Papa Francisco tem falado nisso, que é o credo dos valores está a ser ultrapassado pelo credo dos interesses. E por isso a ciência não tem força para levar a que as conclusões do saber e do saber fazer sejam encaminhadas para esta conciliação no mundo. Porque muitos governos aproveitam para fins que não são os melhores. É o caso da bomba atómica. Os responsáveis americanos avisaram o seu governo: isto não pode ser usado. O que é que o governo americano fez? Isto é ótimo para sermos os que mandamos mais. Começou a fazer tratados e limitações. Esqueceu-se que nunca ninguém inventou maneira do saber a ultrapassar as fronteiras. Quer legitimamente, quer ilegitimamente, incluindo a corrupção. E por isso, neste momento, eu acho que a situação foi o nome que eu dei, um pequeno artigo no Diário de Notícias, nós estamos numa cascata atómica. E ainda por cima enganamos outra vez com a semântica, porque dizemos, tem a bomba atómica aos Estados Unidos, tem não, no plural, as. O problema é esse. E por isso a minha conclusão terrível, e eu penso que não sou pessimista, não sou, é que pela primeira vez no mundo os homens têm o poder de destruir a Terra. A situação é esta. Porque o número de bombas em mãos irresponsáveis é assustador. E isso temos que encarar. E por isso, eu acho, dou toda a razão, e parece-me um milagre, este Papa Francisco, que chama a atenção para isto. O problema são os problemas sociais, da desigualdade das culturas, da desigualdade das etnias, da desigualdade de situação, de mais de metade dos países não terem meios para resistir à treta do ambiente, como o Presidente dos Estados Unidos lhe chamou. O Papa está-lhe a explicar, não é assim, é ao contrário. Mas a situação é esta. De maneira que o nosso papel das universidades é lutar por isto, a conciliação do mundo. De tal modo, por isso é que eu falo da necessidade das vozes encantatórias. Porque nós, antes da Guerra de 39-45, tivemos essas vozes encantatórias. Quando o Roosevelt disse, vamos entrar na guerra contra a opinião de não sei quantas pessoas dos Estados Unidos, não disse para aumentar as vendas do complexo militar industrial. Acrescentou, em defesa da liberdade dos homens, da dignidade dos homens, dos direitos humanos. Foi assim que ele disse. Foi a mesma coisa que disse o líder da África do Sul. Foi a mesma coisa que disse o Gandhi. Todos eles tinham essas vozes. E foi essa natureza de vozes encantatórias que tiveram estes homens espantosos, que foram guiados por Jean Monnet, o primeiro-ministro da França, que tinha sido mobilizado para o exército alemão na Primeira Guerra Mundial, porque ele era como é que chama? Da Alsácia, não tinha mais remédio. Bom, o primeiro-ministro da Alemanha, que viveu no fio da navalha, sempre contra o nazismo, etc., e teve a recompensa de Deus de morrer na cama, o que é uma tarefa heroica naquela época nos Estados Unidos. E o primeiro-ministro da Itália foi o mais jovem deputado do Parlamento Austro-Húngaro. Porquê? Porque a terra italiana em que nasceu pertencia ao Império Austro-Húngaro. E eles, em vez de pegarem da raiva do esmagamento durante a guerra, eu lembro-me de um grande jornal francês, que se chamava mesmo L'État, que quando anunciou o Dia da Paz disse, em parangonas, esta alegria coberta de lágrimas. E eles não quiseram nenhuma retaliação. O que quiseram foi, nunca mais vamos fazer a União Europeia.
Nunca mais. Bom, temos disso neste tempo? Não sei se temos. E permito-lhe acrescentar mais uma coisa. Como sabemos isto, eu acho que até dava uma boa tese de doutoramento. Alguém investigar isto que eu vou dizer. Estamos a ver regressar à memória. Por exemplo, eu tenho a impressão que a senhora Merkel, e sobretudo o seu Ministro das Finanças, ainda não decidiu se quer uma Europa alemã ou se quer uma Alemanha europeia. E por isso é que nunca mais há um conceito estratégico para a Europa. É preciso que o Presidente, que vem de um paísinho assim, tenha dado aquela descompostura no Parlamento para ver se percebem que é preciso fazer alguma coisa. Um Parlamento que tem uns 700 deputados, dos quais 600 tinham assinado a presença e só lá estavam 30, realmente é de fazer perder a paciência a qualquer presidente de uma comissão. Ora bem, e eles têm este problema de memória. O Putin, isso ainda é mais curioso, o Putin fez um discurso, lembra-se, dizendo o seguinte: primeiro posto aqueles generais todos boifardados e medalhados à volta, tinha uma águia bicéfala pintada na parede, e disse assim: eu venho-vos avisar que a minha fronteira de interesses é maior que a minha fronteira geográfica. Sabe porquê? Acho eu. Porque quando os turcos chegaram às portas da Hungria, a Igreja Ortodoxa Russa declarou o seguinte: a primeira Roma caiu, com os bárbaros. A segunda Roma caiu. A terceira nunca cairá. Isto animou o patriotismo russo? Eu tenho a impressão que sim. Eu fui uma vez à igreja, ao patriarca, no tempo ainda do sovietismo. Tinha uma escola à distância de 5.000 alunos. Eles não apagaram a igreja. E, portanto, a impressão que eu tenho é que o Putin foi à missa depois de fazer aquele discurso para receber a benção da igreja, que a terceira Roma não cairá. Isto está a acontecer com outros países e isso é um dos problemas com que temos que lutar. Porque os muçulmanos do terceiro mundo também não se esquecem do passado. E porquê? Porque que herança é que os ocidentais deixaram no Império? Foi Estados inclusivos ou foi Estados exploratórios? Eram Estados exploratórios. E o que eles quiseram obter, não têm nações, foi o poder que mandava neles. É claro que a democracia não é propriamente o modelo mais vulgarizado do terceiro mundo. É por causa disso. Bom, agora conto-lhe a graça do general alemão. Ele fez aí um doutoramento muito brilhante, aliás. E eu fui arguente dele. E depois foi-se despedir de mim. E andávamos com aquela questão financeira, com Angola, que perdemos lá aqueles milhões todos e tal. E eu lembrei-me, Sr. General, se o Sr. General pode e sabe, como diabo é que desapareceram 5.000 milhões de euros sem mais nada em Angola? E ele, sem mais nada, Sr. Doutor, não, com caminhão-tiros. Foi assim que ele disse. É a situação que estamos. Muito obrigado. Então, a seu ver, o poder ainda está na mão dos líderes mundiais ou já os próprios líderes já não conseguem conciliar o mundo? Eu que lhe digo, eu sei que está na mão deles, mas é preciso terem essa vontade, adotá-la. Por isso é que eu comecei a tal lição para os militares, dizendo: estamos à espera, o imprevisível está à espera de uma oportunidade. E cada um deles está à espera da oportunidade do seu interesse. Não estão à espera da oportunidade do bem comum, da tal casa comum de todos os homens. Isto não se divulgou. E tem sido parte da doutrinação do Papa Francisco, tem sido essa. É preciso perceber o que quer dizer a casa comum dos homens.
E já agora dou-lhe uma informação para enriquecer a tese. Quando o homem chegou à Lua, eu descobri isto há poucos dias, e aborrendo sem saber. Foi o seguinte: há uma corrente teológica, em bibliografia já tem um monte assim, que pergunta se Cristo apareceu por causa da Terra ou do Universo. Porque este bocadinho de areia talvez não seja o objetivo. A situação é esta. E obrigado. Mais? Obrigado. Então, se Mais convida- alguma questão? Vá lá ver. Mas isto Vai ver. é uma pergunta talvez um bocado assim, naif, digamos assim. Isto é uma pergunta naif, mas gostava de ouvir a sua opinião. No caso da Coreia do Norte, em que aquele líder se quer afirmar perante o mundo, quase como uma diva, se ele fosse convidado a sentar-se, se ele tivesse um lugar à mesa dos poderosos, não acalmaria. Bom, essa é a tentativa que andam a fazer até a Rússia, neste momento. Mas são precisas as tais palavras encantatórias. Têm ouvido as palavras do Presidente dos Estados Unidos? Mas leia-as, a ver se é o melhor para iniciar um diálogo. Se ele continua, eu transformo o país numa fogueira. Acho que Será só uma ameaça para manter calmos mas para o espírito, para o espírito de um homem da Coreia do Norte, que a mim me parece, ficam proibidos de dizer que eu disse isto, porque se perguntar disse, não disse, que sofre de moral insanity. Essas palavras só agravam a atitude dele. E eu louvo os estadistas que estão a começar a fazer um esforço, incluindo a China, no sentido de acalmar isto, porque senão é o fim da Terra que está nas mãos destes homens. Já imaginou se começam a deitar as bombinhas de um lado para o outro? Se calhar não temos tempo para imaginar. Obrigado. Muito obrigado. Mais uma pergunta? À vontade. Sr. Professor, gostei muitíssimo de ouvi-lo, como sempre, e a minha pergunta é muito direta. Como avalia as palavras de hoje de Juncker, De quem? de Juncker no debate do Estado da União? Olha, eu primeiro acho que este homem está cheio de razão com aquela coisa do Parlamento. Acho que ele denunciou a situação. Bom, não posso adiantar mais do que isto, do que está público já. Ele tem 5 pontos para transformar o regime europeu. As palavras de hoje, ele está a criar o governo europeu, porque põe o Conselho de Ministros subordinado. Sim. Não sei se os países vão nisso. É preciso ver. Bom, mas, em segundo lugar, quando ele diz isto, ele esquece de um poder importantíssimo que está na Europa. É o poder dos funcionários. Quem é que governa? Sabe, eu não tive, assim, sempre momentos muito felizes da vida portuguesa. Sobretudo o período da guerra e tal, foi muito mau. Mas nunca senti humilhação maior do que ver os ministros portugueses a discutir com empregados da União. Chegavam cá os seus empregados discutir com os ministros portugueses. Eu tenho empregados que sabem mais que eles, nas universidades. Eu achei isso uma coisa intolerável. E esta proposta dele, a primeira impressão que me deu hoje, se a Ministra da Defesa é eleita pelo Conselho e fica Vice-Presidente, e já está. E agora, o Vice-Presidente, Ministro dos Estrangeiros,
é eleito pelo Conselho e fica subordinado a ele na Comissão, quem é que governa a Europa? Está a ver? É esse perigo. Ele pôs 5 pontos públicos. O último dos pontos é conjugar os países europeus por grupos. Viu isso? Sim, sim. E depois articularem-se os grupos. Eu sugiro que ele acrescente o número 6. A missa do 7º dia, se acontecer isso é a Europa. É isto que pode acontecer. Agora, vamos ver o que é que ele vai dizer mais. Mas será ele capaz de ter as tais palavras encantatórias? Às vezes saem de onde menos se espera. Quem é que esperou do Gandhi? Quem é que esperou essas palavras do Mandela? Ninguém esperou. E eles, a certa altura, eu ainda me lembro das memórias do Mandela, sai da cadeia, eu já vi a ilha onde ele esteve preso. Sai da cadeia, estava a imprensa toda. E um dos jornalistas ferrou-lhe com o telemóvel, o microfone na boca. E ele assustou-se. Pensou que era um bicho, porque ele nunca tinha visto um microfone. Está a ver? Pois ele disse, fomos todos americanos. Há de aparecer um. Vamos lá ver. Espero eu. E assim as pessoas se sintam todas elas europeias, ou como europeus, não é? Sim. De facto é. Obrigado. Muito obrigado. Pois, tal como nós todos esperávamos, o Sr. Professor Adriano Moreira deu-nos mais uma lição, uma profundidade que nos vai levar para casa para pensar e repensar. Eu não diria que eram expectativas, ultrapassou o Sr. Professor Adriano Moreira, quando fala, ultrapassa sempre as expectativas. Pelo menos eu que já o ouço há muitos anos, é sempre assim que o ouço ou o leio. Quero agradecer imenso ter vindo até aqui esta bela biblioteca falar sobre este tema tão importante, tão profundo e tão atual, e não direi que saímos aqui mais otimistas, mas saímos aqui mais conscientes do mundo em que vivemos e daquilo que poderemos fazer, cada um de nós, microcosmos da nossa comunidade, para que as coisas não corram tão mal. Muito obrigado a todos e muito obrigado à Universidade Aberta e à Cátedra Infante Henrique por esta oportunidade de termos ter aqui connosco o professor Adriano Moreira. Muito obrigado também mais uma vez.